Galera, nós vamos começar. Estamos só ajustando o áudio, o som. Meu tripé desapareceu. Não estou encontrando meu tripé em lugar nenhum. Então, se o telefone cair, se tiver uma balançadinha, perdoe-me, porque perdi o tripé. É, E tem o povo tá entrando. Boa tarde a todo mundo que já entrou, que tá aí. Muito feliz de estar aqui com vocês, tá, gente? Mas vamos lá. Se apresenta aí para o pessoal que não te conhece. Quem é você? Ixi, tá. Tem umas perguntas. Melhor você me perguntar um pouquinho, não? Qual é o Eu seu tenho que me nome? apresentar mesmo? Qual é o seu nome? Gente, meu nome, meu nome é Abigail, Abigail Marim da Silva. É, Sou uma amiga forrozeira de João e, além disso, sou psicóloga, mas maravilhosa. acho que não sei, aí depende de quem entra em contato mesmo. Aí vai de vocês, não vai de mim mais. Sou psicóloga desde 2017, formei pela UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Também sou mestre em psicologia institucional. E hoje trabalho tanto no consultório clínico, atendendo pacientes, e trabalho também como professora de psicologia na Faculdade Novo Milênio, em Vila Velha. E dou aula para publicidade, para pedagogia, para o direito, dou aula para estética, que é um curso de tecnólogo que também nós temos. E acho que só. É isso mesmo. Faz isso tudo. Só. Não, esperamos fazer mais coisas da vida. E tenho 25 anos de idade Novinho. e moro em Vila Velha atualmente. E estou sofrendo com a quarentena. E o tema é uma grande ironia do destino, porque eu estou sofrendo demais com essa quarentena. Imagino que os outros colegas forrozeiros também estão sofrendo pra caramba com isso. Não só forrozeiros, mas a humanidade em geral, que está tendo que viver esse isolamento social. E acho que o tema de hoje é basicamente isso, né? Para a gente poder trazer um pouco das contribuições da psicologia, principalmente, né, no tocante à ansiedade, como que ela está piorada com todo esse processo de isolamento. E é isso, assim. Espero que as contribuições possam realmente agregar na vida de vocês. Eu e o João, a gente, né, teve uma conversa para estruturar um pouco do nosso papo de hoje. A gente abriu caixa de perguntas, né, João, no nosso Instagram. Uhum. Espero que vocês possam gostar e que venha agregar na vida de vocês. E é isso, estou aqui para isso. Se não agregar também, só jogar no lixo, não tem problema. Desde já eu já agradeço o seu sim para poder estar aqui com a gente e poder construir essa conversa junto, né? É, você que tem todo esse chão, essa bagagem aí já na psicologia, eu agora que estou começando, eu acho que a gente tem algo a ser construído acerca desse assunto, né? Para a gente poder partilhar um pouco com as pessoas que elas possam lidar melhor um pouco nesse momento que é tão difícil, né? É, essa ideia veio da sugestão do Ivan, é um amigo meu que me segue. Ele pediu para, pô, mano, seria bacana falar disso nessa quarentena e tal, porque muita gente está sofrendo. Eu falei, pô, bacana mesmo, vou resolver isso para já. No mesmo dia eu entrei em contato com a Abigail, para a gente estar planejando e ver se ela poderia participar aqui com a gente. Ela aceitou de prontidão, né? Então, desde já eu agradeço esse convite, agradeço o seu sim para estar aqui, né? E eu acho que é isso. E quem é você, João? Para as pessoas que não te conhecem, porque nós temos a galera do seu Insta, temos a galera do meu Insta, tem a galera que não sabe de nada e chegou, entrou, que nem me conhece, nem te conhece. Quem é você, João? Goku. Meu nome é João Otávio, também conhecido como Goku do Forró. Eu tenho 26 anos, faço psicologia na UFES,
Tô no segundo período agora, né? Hum, Sou professor de forró e eu acho que é isso. lindo! O melhor dançarino de forró, gente. Se encontrar com o Goku no forró, danço com ele, porque é maravilhoso demais. Uma saudade de dançar com você, João. Saudade demais. Então vamos começar esse papo, né? É, como a Abigail falou, a gente abriu tanto no meu Instagram, tanto no dela, uma caixinha de pergunta para que a gente pudesse ter um direcionamento melhor para poder atender a demanda de vocês, né? E teve uma pergunta lá que foi muito interessante, que era a questão a diferença da ansiedade clínica e da ansiedade durante a quarentena, essa ansiedade que a gente está tendo durante a quarentena, né? Algumas pessoas estão tendo, né? E eu dou a voz para a Abigail nesse momento, aí depois eu falo um pouquinho, depois ela fala e a gente vai se complementando. Beleza. É, Bom, a diferença básica, eu já falei uma vez numa outra palestra assim, que eu dei sobre ansiedade, que a ansiedade nada mais é que um mecanismo nosso de defesa. Então, todo mundo tem esse mecanismo. É um mecanismo que a gente liga quando a gente está num movimento de alerta, né? Que geralmente é acionado em situações de luta ou de fuga. O biológico nosso. Ninguém fica sem ansiedade. Todos nós temos esse mecanismo, né? De lutar ou fugir, ou de estar em alerta, né? Que é um movimento de bastante tensão, que há sintomas físicos também, né? Tensão muscular, aceleramento cardíaco, dependendo do tipo, fechamento do intestino, ou abre o intestino, depende de cada um nesse sentido, mas é um mecanismo natural nosso em momentos de grande tensão. Então, sentir ansiedade é natural, tranquilo. Então, a pergunta diz assim: qual é a diferença, né, entre essa ansiedade e uma ansiedade que seria basicamente o transtorno, né? Principalmente dentro desse período de quarentena. Acho que tá todo mundo é exagero, mas uma grande maioria tá sentindo essa ansiedade não clínica, né? Como falou a pessoa da pergunta, devido a esse momento de tensão, alta tensão, não porque a situação apenas é de alta tensão, mas o seu corpo também está produzindo muita tensão, né? É muita morte acontecendo. É um vírus que pode contaminar sua família e todo mundo morrer. É muita coisa acontecendo que gera realmente uma ansiedade que é natural de ser sentida. Se você não está sentindo nada, tá tudo acontecendo, não está sentindo nada, aí é uma outra situação que a gente precisa averiguar. Mas é natural que a ansiedade ocorra dentro desse processo que a gente está vivendo de pandemia, né? Não é uma epidemia na cidade X, é no mundo, né? Vários países estão passando por isolamento social. Então é natural que passamos por situações de ansiedade dentro dessa quarentena. Contudo, é, uma forma da gente identificar se essa ansiedade é uma coisa que é um transtorno, que está fora dessa naturalidade da ansiedade, seria uma forma de você perceber que não tem nada acontecendo, tá tudo bem, mas você ainda assim está produzindo um corpo de muita tensão. Esse corpo está em alerta no momento que não precisa estar em alerta. Esse corpo ele está produzindo esses sintomas físicos em momentos que não precisa produzir. Você não tem necessidade de estar em alerta, não tem necessidade de estar com aceleramento cardíaco. Você não vai apresentar um TCC, você não está indo no supermercado comprar uma comida nessa situação de pandemia, você também não está é, dando o primeiro beijo. Então, tipo assim, tudo isso são situações que geram ansiedade. Mas se não tá vivendo nada disso, o dia tá tranquilo, você tá indo pegar o seu carro e trabalhar, se você tá indo pegar o ônibus, sair tranquilo, essas situações normais, convencionais, né? Você percebe que tá sentindo esses sintomas físicos, é porque algo está em desacordo, né? Esse mecanismo de ansiedade natural está desalinhado, desajustado com a sua realidade, com as situações que você está vivendo.
Só que a pergunta é bem específica, né? Como que a gente pode fazer essa diferença dentro da quarentena, né? Como diferenciar isso? Esse é um grande desafio para você que está sentindo todos esses sintomas, é poder acionar pessoas que entendam do assunto, né? Mas o que eu posso dizer não tem como ser genérica, dizendo assim, ó, se você sentir isso, é uma ansiedade de transtorno. Se você sentir aquilo, fique tranquila que é só a quarentena. Não existe essa resposta. O que existe é sinta o seu dia, perceba a sua realidade, perceba se o que você está vivendo é um momento de tensão. Se for, tudo bem você sentir essa ansiedade. A questão é como que você pode cuidar dela, como que você pode gerir né, fazer com que ela diminua, relaxar, produzir sinais de relaxamento. Agora, se você perceber que não tem nada acontecendo, tá tudo na sua cabeça, esses são medos, são receios, são previsões de futuro, coisas que podem acontecer, que estão te transtornando, assim, te deixando eufórico, mas a realidade está tranquila, dentro dessa possibilidade de tranquilidade que está sendo a quarentena, é legal você conversar com um psicólogo. Eu não posso nem dizer para você colocar no Google, pesquisar para ter certeza. É interessante você conversar com o psicólogo, que ele vai dizer, olha, de fato, sua ansiedade é uma coisa, um transtorno. A quarentena despertou isso, mas é um transtorno e precisa ser cuidado. E isso só é cuidado com terapia, porque o corpo, né, nada mais é que uma forma, nada mais é não, né? Ele é uma das formas da gente se conectar com o nosso eu, da gente saber quem nós somos, da gente se relacionar com a realidade. Então, tudo que acontece com o nosso corpo tem a ver com o modo como a gente percebe a vida, o modo como a gente significa as coisas, o modo como a gente está a fim de desenvolver a nossa própria realidade. Então, esses sintomas físicos que a gente está desenvolvendo dentro da quarentena, que a gente está chamando hoje de ansiedade, é, são sinais seus da sua vivência. Então, tem gente que tem insônia, a gente está chamando de ansiedade. Tem gente que está tendo prisão de ventre, a gente está chamando de ansiedade. Então, cada um de nós vai ter um sintoma diferente que a gente vai estar chamando de ansiedade. A gente chama o termo de ansiedade por causa dessa tensão, né? Esse corpo em alerta fora do lugar, fora do momento devido. Mas cada um está tendo um sintoma diferente. Então, o psicólogo ele vai poder gerenciar com você esse sintoma, entender por que é uma prisão de ventre e não uma garganta inflamada, e não uma gastrite, né? Cada um vai significar essa situação, essa ansiedade de uma forma diferente. E aí, por isso, a busca de um psicólogo, né? Ou de uma psicóloga. A terapia é importante para justamente nos conectarmos com o nosso sintoma e não para banir ele, não para falar assim, ah, tem que acabar com essa insônia. Não, a gente tem que entender que insônia é essa, de onde que ela vem, como que ela começa, né? E essa causa não é a quarentena. A quarentena é só um gatilho. Mas é a vontade desse corpo de estar de estar produzindo essa ansiedade dessa forma, através de uma gastrite, de uma prisão de ventre e de uma insônia, é a forma como você, fulaninho aí de tal, está produzindo essa realidade, que já é construída desde que você nasceu, né? Você está construindo a sua realidade desde que você nasceu. Então, por que é uma gastrite e não uma outra coisa? Então, é se conectar com o sintoma. E você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você precisa de Uhum. uma mediação. E a psicóloga e o psicólogo é essa mediação. É esse mediador que nos conecta com o sintoma e nos faz entender que ansiedade é essa. Como que eu estou a produzindo, como que eu estou fazendo acontecer. Maravilhosa. É, Ah, entendi. Isso. eu lembro que quando eu estava no ano passado, que eu prestei o vestibular, né? No começo do ano, né? Eu não passei no barra 1, eu passei no barra 2, né? E quando eu tava para sair o resultado, assim, no período do SISU já, me dava uma ansiedade muito grande. E, e nesse sentido, eu desenvolvi bruxismo. Eu não tinha, nunca tive. E nesse período, eu desenvolvi bruxismo, né? Na época eu tava namorando. Aí a minha namorada falou que eu tava arranjando os dentes durante a noite. Justamente nessa Hum. época, antes não. Mas nessa época, eu tava arranjando os dentes.
Eu já Sim. fiz uma plaquinha e tal, mas hoje em dia eu não arranjo mais os dentes. Normalmente eu não arranjo os dentes. Só quando alguma coisa tá me preocupando, alguma coisa, a ansiedade ataca, aí eu arranjo os dentes. Mas em geral eu não arranjo os dentes. Mas quando a ansiedade ela vem, ela traz esse sintoma para mim, né? Psicólogo, hein, João? Psicólogo. Olha só, o bruxismo, ele é um sintoma muito básico de ansiedade. Eu tô com uma colega que até mandou uma mensagem agora há pouco falando sobre isso, que ela tá comendo a placa de bruxismo, que quem tem bruxismo, né, fora desses momentos específicos, né, como você mesmo contou, precisa ter uma placa. Você tem a placa? Eu fiz a placa. Deixa eu ver se eu consigo apoiar aqui no telefone, porque tá bem ruim isso. Espera só um instantinho. É, calma aí. Ai, melhorou muito minha vida. Então, ela contou que tá comendo a placa de bruxismo. Tá tão forte o bruxismo dela que tá desenvolvendo isso. Então, assim, é, é uma coisa que não dá para falar assim, olha, tome esse chá, né? Você vai melhorar. Ah, troca os dentes, vai melhorar. Não, não tem como. Você desenvolveu essa forma de lidar com a ansiedade. A questão é se conectar com isso, né? E produzir um conhecimento de você com o seu próprio sintoma. Você poder Aham, entender o seu sintoma, a história dele, não só quando ele começa, não só o que causou, né? Mas que corpo é esse que está se desenvolvendo que apresenta ansiedade nos dentes, e não no braço, e não no tronco, né? E não nas pernas, mas apresenta no morder, na tensão do maxilar, né? aham, E isso só se faz com muito tempo de terapia, sabe? E assim, eu sei, pessoal, que a psicologia ainda é um serviço muito elitista, né? Ainda é um serviço para poucos, ainda é muito caro. Mas a gente às vezes busca o psicólogo e a psicóloga assim, em quantas sessões eu vou melhorar o meu bruxismo? Em quantas sessões eu vou melhorar minha insônia? E não é assim que se faz, né? É a mesma coisa em perguntar assim: olha, em quanto tempo você me diz que eu vou me conhecer? Em quanto tempo você me diz que eu vou entender os meus sintomas? Eu não sei quanto tempo da sua aprendizagem, não sei quanto tempo você leva para se reconhecer, para entender a sua realidade, para você me contar, para você criar confiança em mim. Não sei quanto tempo vai levar para você poder, de fato, se entregar na rede de apoio, que é o atendimento psicológico. Eu não sei. Então, não tem como a gente fechar um número de sessões, não tem como a gente fechar se o sintoma vai acabar. uhum, Infelizmente, isso aconteceu. E aí, como lidar? Então, assim, a psicologia, infelizmente, ela vem surgindo, ela foi criada, né, como uma forma da gente curar as pessoas para continuarem trabalhando. A gente até falou um pouco disso, né, João? sim. Para elas continuarem produzindo. Mas existe também uma outra, um outro objetivo da psicologia que é justamente produzir uma vida um pouco mais vivível, né? E menos sobrevivível. Uma qualidade de vida, né? Gerar qualidade de vida. E qualidade de vida não é sinônimo de não ter bruxismo. Não é sinônimo de não ter insônia. Essa que é a dificuldade nossa de acreditar que, ao recorrer a algum serviço, seja ele médico, psicológico, qualquer tipo de serviço, a gente acha que esse serviço vai curar as nossas dores, vai salvar a gente daquilo que a gente está sentindo. E na vida, infelizmente, há dor, há sofrimento, há desgraça, há pandemia, né? E quem tá falando não é uma pessoa bem resolvida da vida, não. Quem tá falando é uma pessoa que chora de madrugada, que passa madrugada em claro, que não tá dormindo, que tá com saudade do forró, que tá sofrendo. Eu estou extremamente acabada também, como muitos outros. Porém, a questão é o como é a pergunta de ouro, assim, e não o porquê, sabe? E aí a gente vai buscando esses serviços na intenção de, Psi, por que que eu sou assim? Por que que eu tenho bruxismo? Por que que eu tô comendo a placa? E não perguntar como é comer a placa, que sabor eu sinto,
Que prazer eu tenho? Que função isso tem para mim? Como que eu cresço? Como que isso me destrói? O como é pergunta de ouro que precisa de uma mediação, né? E o PC é essa mediação, sabe? Então, assim, voltando para a questão da psicologia, e ela tendo duas vertentes assim de trabalho, né? Tem a psicologia que pretende curar você do seu sintoma, que na verdade é só uma maquiagem na pele enrugada para parecer mais jovem, para continuar produzindo para o capital. E tem a psicologia que está interessada em fazer você se compreender, se entender e lidar com a sua vida, seja ela em momento de desgraça, seja ela em momento de alegria. Uhum. São duas vertentes. Aí, eu não quero dizer que tem esses psicólogos e tem aqueles psicólogos. Eu quero dizer, nós psicólogos e tantos outros serviços de saúde e qualquer outro tipo de prática, tem essas duas vertentes coladas. E a gente tem que caminhar por essa linha tênue. É uma corda bamba que a gente tem que viver enquanto profissional, que uma hora a gente pratica um trabalho de produtividade para o capital, outra hora a gente pratica um trabalho de vivência, de criatividade, de produção de vida no meio do caos. Né? Então, assim, a gente precisa estar sempre alinhado e buscando formas de caminhar nessa corda bamba, que é essas duas vertentes da psicologia, para ter cuidado a responder essas questões né, que a gente recebeu no nossa caixa de perguntas, no nosso stories, várias perguntas como que para a insônia? Como que termina o bruxismo? Como que são perguntas que a gente não tem respostas para assim, até pode ter, né? Mas como eu falei, é uma maquiagem em cima dessa situação toda que é viver. Viver envolve isso também, né? Lidar com o bruxismo. E aí? Hoje, eu consigo sentir quando eu estou ansioso, quando eu sei que eu vou ranger os dentes durante a noite. Uhum, E quando eu sinto isso, eu uso a placa. Mas isso passa também por um autoconhecimento, né? Eu me conhecer meu corpo, meu estado natural, e eu conhecer meu corpo também como quando ele está alterado, né? E saber desse meu corpo de ambos os jeitos me ajuda a lidar com a situação também, né? É, que eu arranjo os dentes. Beleza, eu tenho uma plaquinha. Mas eu não preciso usar a plaquinha todos os dias. Porque não é todos os dias que eu arranjo os dentes. Mas quando eu sinto que eu estou um pouco mais ansioso e que eu vou ranger os dentes, eu utilizo a plaquinha para evitar danos nos meus dentes. sim. Você produziu esse autoconhecimento, né? Sim. Essa é a palavra. A terapia é um mergulho em si, né? Você é um mar. Você estava falando que eu desenvolvi esse autoconhecimento, né? É, falei E que que eu, a terapia é um mergulho em si, né? A isso. terapia não seria essa essa cura, né? A gente não acredita muito nisso, não. Há terapias que, por exemplo, fobias, né? Não é uma cura da fobia, é um aprender a lidar com a fobia. Entende? Sim. Assim, no fim das contas, o que que é cura? Uma filosofia. O que que é cura? O que que é saúde? Entende? É uma coisa que não dá pra gente ir com essa expectativa, porque se a gente for, a gente vai se frustrar, porque o psicólogo e a psicóloga não vão fazer esse tipo de gestão com você de te curar. Vai tentar, junto com Uhum. você, te entender. Né? Entender que quando o João começa a ranger o dente, está na hora de dormir com a placa, porque é importante. E isso não vai ser a psicóloga que vai dizer. Ele mesmo vai estar produzindo isso à medida que ele se conhece, à medida que ele mergulha nele mesmo e se permite conhecer. O filósofo Foucault fala disso, né? Que na verdade é um oráculo grego que era conheça-te a ti mesmo. Não tem como você produzir nenhum conhecimento da realidade se você não se conhecer. Isso não existe para a filosofia, né? Isso fala um pouco também de como eu desenvolvo a minha abordagem, de como eu trabalho na clínica. É, é um mergulho em si. Quando você se cansa de mergulhar em si, quando você, não estou a mergulhar, aí você interrompe. Então não tem processo de cura, olha, acabou a terapia, vamos embora, está curado, tá bom?
tchau, beijo, acabou o bruxismo, acabou a insônia, acabou. Não, não é bem assim, pessoal. Não é bem assim. É um processo de autoconhecimento que produz um conhecimento da realidade e aquilo que é mais bacana, né? Aquilo que a gente fica, às vezes, lendo no Instagram, né? Se todo mundo fizesse terapia, a gente teria um mundo melhor, as pessoas não fariam coisas escrotas e tal. Eu acho que não é bem por aí, né? Eu acredito que as pessoas, ao se conhecerem mais, se conhecerem melhor, elas seriam um pouco mais tolerantes, porque elas veriam como que todos nós sofremos, adoecemos, somos felizes, conquistamos, lutamos. Todos nós temos uma vida assim de bastidor bem bagunçado, né? Sim. E a gente respeitaria mais a vida do outro. Então, não por um sentido de todo mundo fizesse terapia, todo mundo estaria são e curado. Mas sim porque a gente olharia para a vida do outro olhando assim, caramba, aquela pessoa tem segredos também, né? Aquela pessoa também faz coisas erradas, aquela pessoa também faz coisas bonitas. Aquela pessoa também tem um bastidor bem bagunçado, um palco lindo, mas um bastidor que eu não tenho acesso, que a psicóloga dela tem acesso, que o médico dele tem acesso. E eu acho que seria mais por esse lado, né? O trabalho da psicologia no cuidado desses sintomas. É, o que eu acho também importante a gente colocar aqui é que quando eu estava fazendo pré-vestibular, né, em 2018, eu estava trabalhando e fazendo pré-vestibular ao mesmo tempo, né? Então eu trabalhava o dia todo e de noite eu estudava, né? Sempre estava muito cansado por conta da correria e, pô, é pressão pra caramba, né? Pressão de, tipo, ter que estudar, ter que produzir, ter que trabalhar, ter que mostrar produção no trabalho, ter que mostrar produção nos estudos, tudo isso para garantir o meu acesso à universidade que era o meu sonho, né? Uhum. E, e como que o dançar forró, para mim, foi essencial para aliviar esses momentos de maior tensão, sabe? Momentos que eu tava, tipo, quase explodindo, de pressão mesmo, né? A ansiedade batendo. E o dançar forró transformava completamente a minha semana. Completamente a minha semana. Toda quinta-feira, né, tem o Forró no Correria, que começa às 11 horas. Eu saía do pré-vestibular 10h40, pegava o carro, ia lá para Vila Velha, que é longe pra caramba de onde eu moro, para poder dançar e no outro dia trabalhar igual um zumbi, igual um zumbi. Mas esse pouquinho que eu dancei era o que eu precisava para recarregar minhas energias, para me desestressar, para ficar aliviado. E como isso fazia bem para mim, era um jeito de eu cuidar de mim. Por mais que eu prejudicasse meu sono, mas era um jeito que eu precisava extravasar tudo aquilo que estava acumulado ali. E como isso era bom para mim. Sim, cara, a gente está conversando com um público de forró, né? Assim, a gente Também. também, né? Também. E como que uma vez eu fiz uma pergunta, não sei se foi respondida a minha pergunta no Instagram do projeto do forró lá do shopping, forró do shopping. Mas a pergunta foi por que que a galera do forró é tão legal? Assim, por que que você acha que a galera do forró é tão legal? Que todo mundo que vai no forró, todo mundo, já falei, são os meus exageros, tá, gente? Não é todo mundo, mas uma grande maioria que tem contato comigo me conta como que a galera do forró é muito legal. E aí, quando eu fui, assim, nossa, a galera do forró é muito legal. Eu gosto muito das pessoas do forró. Eu vi histórias de que pessoas foram curadas da depressão. Uma colega, né, contou um pouco disso, de como que ela estava muito mal e o forró ajudou muito na vida dela e tal. É, e assim, eu tenho a minha suspeita de dizer, porque hoje eu faço parte dessa galera, mas eu sinto que o ambiente do forró, não só a paisagem, né, a música, a própria dança, mas acredito que são pessoas que estão ali numa vontade de atenção plena, né? Assim, ai, não quero uma generalização agora, né? Não quero
Não vamos pensar agora em pré-vestibular, não vamos pensar agora em trabalho, não vamos pensar agora. Agora é hora de E da- dançar, de relaxar, de me entregar para isso daqui. É realmente uma entrega para aquele momento, né? É uma vivência que eu chamaria de atenção plena. Apesar de não ser uma atenção tão plena, no sentido de que você está ali esperando aquela aquela conduzida, aquele conduzido, aquele condutor, aquela condutora ficar disponível para você poder ir lá, chegar nele, chegar nela para dançar. Então, atenção assim, focada, mas assim também dançando a música, pegando sua bebida, conversando. É uma atenção difusa, mas para mim é plena, no sentido que você se entrega para aquele momento, né? Você se entrega para aquela situação que as coisas do futuro, as coisas de amanhã e as coisas de ontem não tem lugar naquele momento. Não tem vez. Agora é a hora do forró, tá, galera? Não tem paciente de consultório, não tem trabalho em faculdade, não tem nada. O que tem agora é só dançar aquela música que eu adoro e fazer aquele shot. É um momento de atenção plena, né? E é isso que a ansiedade nos tira, a atenção plena. A vontade de se entregar para o momento, né? De estar presente no momento atual. A ansiedade, ela é uma produção de tensão de algo que ainda não aconteceu, que está para acontecer. Então, a ansiedade é uma tensão prévia do que vai acontecer. É um medo importante, né? Que é assim, eu entro naquela rua escura, pode ter um bandido, pode ter um ladrão, pode ter um estuprador, pode ter um cachorro selvagem, pode ter muitas coisas. É, e isso não aconteceu ainda, né? Esse medo dessa rua escura, esse medo do futuro, esse pré-vestibular, o resultado da prova, percebe? Uma coisa que ainda não aconteceu. Oi? É uma possibilidade. Sim. Então a ansiedade é uma atenção para o futuro, junto com uma atenção de passado, que tem algumas ansiedades que também têm sintomas depressivos, né? Existe o transtorno de ansiedade, transtorno misto de ansiedade e depressão. É uma coisa de louco, gente. Entende? Se for dar nome a tudo, a gente sofre. Todo mundo tem tudo. Mas, nossa, eu li aqui que na rua escura pode ter coisa boa também. Pode ter. Gera uma ansiedade, mas gera uma ansiedade boa. Depende de como você está encarando coisas boas nessa rua escura, não é mesmo? Mas até esqueci o que eu tava falando, gente. Oh, meu Deus, a quarentena, né? Meu pai amado. É, Enfim, a ansiedade vai nos tirar desse momento presente, vai dar um foco para o futuro, né? E o momento do forró, por exemplo, como o João está testemunhando para nós, era um momento que para ele era era importante, né? Que era um movimento de não tem mais nada. Então, assim, é uma coisa que também, além da atenção plena que eu gostaria de estar trazendo esse posicionamento, tem também a questão do corpo, né? Que a dança, ela é uma expressão que a terapia não traz, né? Ela é uma forma de falar que não é pela via da linguagem verbal falada, né? É uma linguagem corporal que a ansiedade pede esse lugar. Ela toma a gente, né? Essas tensões que a gente sente quando a gente se identifica como ansioso, ansiedade, um transtorno de ansiedade, a gente, a gente, não ri, João, pelo amor de Deus. A gente a gente não consegue se expressar somente com a palavra, a gente precisa do corpo para poder fazer essa expressão, né? E a dança é um exemplo disso, a atividade é um exemplo disso, a atividade física é um exemplo disso. Por isso Uhum. que todas as vezes que vocês olham no Instagram, assim, como cuidar da ansiedade? Atividade física, alimentação, não sei o Travou quê, de não sei o quê. novo. Então, voltando, né? O corpo, ele também precisa de uma expressão que a linguagem durante a terapia não traz, não faz. Então, por isso que a gente fica lendo no Instagram, atividade física faz bem para você gerenciar a ansiedade. Porque é exercício corporal, né? O É, corpo também precisa de expressão. É expressão física. Então, luta, crossfit, para aqueles que são viciados em crossfit, musculação, corrida.
A dança. São coisas que realmente têm lugar na ansiedade e precisam ter lugar na hora da gente gerenciar a ansiedade, né? Então, assim, seu exemplo, seu testemunho é extremamente perfeito para poder mostrar como que não é somente falar sobre isso, né? Se jogar na sua rede de apoio pessoal, né? De psicologia, amigos, mas também há uma expressão que só você vai poder ter, que é a física. A expressão física que esse corpo está demandando de você. Porque Sim, não é só sua cabeça pensando, né? Assim, ai, tô preocupado com a prova. Tem palpitação, o corpo tá falando, né? Tem bruxismo, tem dente preso. Então, expressões não precisa de verbais, expressão. né? Oi? Expressões não verbais. Exatamente. Tô olhando aqui nossa folha. Gente, nós Vamos, temos uma folha com tudo aquilo que a gente conversou vamos para dizer preparar, rapidinho. para preparar nosso papo de hoje. É... Essa questão Ah, da. tá. Pode falar. Não, vai lá, vai lá. Acho que Essa vai estar uma questão coisa interessante. que você pegou da questão da utilização da arte do corpo, né, para para poder também ajudar nessa ajuda de se entender e lidar com a ansiedade, né? E também pode ser utilizado com diversos outros fatores também, né? Tanto é que eu tô começando a desenvolver, escrever um projeto aqui de pesquisa que eu vou tentar trabalhar a questão das masculinidades através da arte, da dança, né? E como é que a arte terapia, né, a psicologia com a interação desses movimentos artísticos podem ser muito fundamentais para a gente saber lidar com o nosso corpo, com se autoconhecer, o lidar com o outro também. Então, são coisas que estão tudo ali, ó, entrelaçadas, né? Tudo transpassa ali um pelo outro. A gente divide as coisas só para sermos didáticos, né? A gente divide corpo e mente, razão e emoção. Oh, meu Deus, gente, vocês não têm noção de como eu fico nervosa com essa separação, porque essa separação não existe dessa maneira assim, tão delineada, tão encaixotada. Não existe separação. São coisas, não vou dizer unas, mas é uma grande unidade, assim, é uma integralidade que se a gente separa, a gente destruiu a rede. É igual uma rede de pesca. Se você corta um nó, não vai pescar peixe. Pode até pescar alguns, mas não vai pescar como antes. Sim. Então, a ideia da gente separar corpo e mente, ansiedade e transtorno de ansiedade. Nada mais é que, porque assim, né? É a ansiedade que a gente fica pensando, que eu estava dando esse exemplo, e o transtorno de ansiedade já tem sintomas físicos, aquele sofrimento, aquele adoecimento. Nada mais é que uma forma didática de a gente poder explicar as coisas, da gente ensinar os alunos a entender as emoções, a entender a racionalidade, a entender o que é físico, o que é mental. Mas essa separação, ela, quanto mais a gente faz ela, menos valor a gente dá para esses adoecimentos que são da dimensão mental, né? Da dimensão espiritual, da dimensão não visível, né? A gente Uhum. só vai dar algum valor quando ele vira físico, né? E às vezes nem assim. Porque eu fui pedir licença do meu trabalho por conta de ansiedade, quando eu estava já morrendo, assim. Só que eu já estava sofrendo há muito tempo, não era de hoje, né? Quando meu corpo começou a produzir um físico é, mais debilitado, assim, de não conseguir levantar, não consigo levantar, eu vou morrer. Aí que eu tiro uma licença do trabalho, peço um dia de descanso, né? Preciso ir no médico para ver o que que é, para saber, mas já sabia o que que era, né? Até a psicologia, vocês entendem? Que somos todos desse nível, da ordem do o mental, né? Não tem um lugar de privilégio, assim, de ser compreendido, de ser gerido, de ser ouvido. E o físico,
Não pensando só o corpo enquanto essa forma de se relacionar, né? Mas também como essa forma de. É o visível. É aí que a gente para poder falar sobre ansiedade, porque a maioria das perguntas que a gente estava falando foram sintomas físicos, né? Uhum. É, e galera, né, o físico, ele quando ele chega, já foi. A situação da ansiedade já está ali há quanto tempo, né? Então, assim, é preciso tentar enxergar esse corpo como algo integral, né? E acredito que João e tantos outros colegas forrozeiros aqui, na dança, não só forrozeiros, mas tem outras danças, né? É um movimento de que há uma integralidade, assim. Eu sinto que tem uma relação de confiança, um trem de fé, né? Tem uma coisa da alegria, o do ai, não tô gostando, como é que eu saio dessa? Sabe? Não é só o físico que está envolvido, há uma integralidade. Como que quanto mais a gente participa desses tipos de atividade, nos dão pistas e nos dão força para lutar em prol dessa integralidade da vida, né? E não essa separação da vida constante que a gente tem de o psiquiatra, o psicólogo, o médico gástrico, o pedagogo. Sim, a gente tem essa vida porque a realidade está assim, né? A gente não tem como não aceitar isso. Mas eu acredito muito que, assim, começa por nós também, né? Essa situação de dar força e dar legitimidade para aquilo que não é visível, para aquilo que está fora do corpo, porque quando chega no corpo, já estamos tudo destruído. A gente não precisa esperar chegar nisso, né? Eu acho que a quarentena e a pandemia está nos mostrando isso, como que a gente vai valorizar mais esses tipos de serviços, que é o serviço da psicologia e da psiquiatria, porque são serviços que tocam aquilo que demora para você ver algum resultado. O remédio psiquiátrico, gente, mais de um mês para você ver algum resultado do sintoma. Não, demora demais. E você está bebendo, tomando trem e não vê nada acontecendo. Então é uma coisa que a gente vai aprender a valorizar mais depois da pandemia, depois da quarentena. Já estamos valorizando, acredito que temos pessoas aqui assistindo, não é à toa, porque realmente estão interessadas, não é só pelo carinho que tem por nós, mas porque é um assunto importante agora. Uhum. Então, aliarmos ao nosso corpo, conhecer esse corpo, entendendo ele como algo integral, né? Que não está a fim de sobreviver, mas a fim de viver, é algo que vai demandar de nós muita união, muito papo, muita troca e muito espaço de discussão mesmo, né? E muita terapia. Ah, com certeza, muita terapia, pessoal. Isso não vai poder faltar mesmo pra gente depois dessa quarentena. Biga, a gente tem mais 10 minutinhos de live, já está quase chegando no fim. Vamos só tentar dar uma amarrada no tudo que a gente já está falando, né? Tudo que a gente já tem conversado aqui. E tentar dar algumas dicas, ver o que, que o pessoal pode estar fazendo nesse momento para poder lidar melhor com isso nesse momento que é atípico, né? E quando passar também, que se vier a permanecer ou vier futuramente ter alguma coisa nesse sentido, saber também como lidar com isso, né? Que eu acho que é importante também, não só para esse momento de pandemia. Sim, sim. Ah, algumas dicas que a gente tem, a gente separou algumas dicas. É, Alimentação, galera, não tem como a gente dizer, ai, não coma açúcar, ai, não faça aquilo. Não tem como, a gente vai comer, a gente quer comer. A gente já está restrito de tudo que a gente ama. Por que não comer um doce para dar aquele prazer? Mas a gente entende que é só uma relação de prazer que está faltando, né? Uma situação de prazer que a gente não está podendo vivenciar. Então, a gente pode sim criar, a gente chamou de. Qual é aquele nome que a gente deu, João? Dieta do prazer? Eu esqueci o nome que a gente deu, não Pode anotei. ser dieta do prazer agora, então. É, Cada dia, ao invés de você juntar tudo aquilo que te dá prazer, que sobrou para você fazer nessa quarentena, você separar um para cada dia, sabe? Seja comida,
seja atividade física, se você é uma pessoa que gosta de fazer atividade física, seja assistir uma série, mas assim, tentar fazer uma intercalada para não se dopar, sabe? Para não ser uma dopação do negócio, Vamos comer para não chocolate todo ficar, dia. separa. Hoje, amanhã, depois. Hoje é um chocolate, amanhã você faz uma atividade física que você não gosta, mas dá prazer. Dá prazer no final, acredite. Dá prazer. Aí depois, no outro dia, você assiste aquela série que você adora muito. Dá prazer. Mas assim, tem muitos alimentos que são ricos em algumas substâncias que aumentam a serotonina, a dopamina, e a noradrenalina, que são hormônios do prazer. E esses alimentos são banana, mel, os nuts, nozes, é, os açúcares aumentam muito, só que eles caem muito rápido também. Então, se você é uma pessoa que costuma ficar depressiva, ficar muito para baixo, consumir muito açúcar vai te deprimir muito. Então, intercala. Consome açúcar hoje, amanhã você come bastante banana, aveia, mel, regaça nessas comidas e no outro dia você come açúcar, porque o açúcar ele traz assim, ele eleva muito rápido e cai muito rápido. Então, é perigoso. Também falaram na caixa de perguntas se a maconha ajudaria para cuidar da ansiedade, se seria uma dica, né? Então, é uma coisa, a gente sabe que a maconha ela é um relaxante, ela é um depressivo, né? Se a gente for assim colocar em termos genéricos e grosseiros. Então, se você tem esse padrão que eu acabei de dizer, que você se deprime com muita facilidade, seu humor oscila bastante, maconha não é legal. Maconha não vai te fazer feliz, vai piorar a sua vida e pode até iniciar um transtorno depressivo. Isso é muito perigoso. Mas, assim, aqueles que são adeptos e que já têm felicidade nisso, sejam felizes naquilo que vocês já estão produzindo, né? Aham. Outra É, dica do essa, sono. a Oi, pode questão da, falar. a questão da maconha também, tipo, às vezes, né, quando você usa, se você não está muito bem, a onda pode bater muito errado. E batendo muito errado pode causar isso que a Biga falou. Então, tipo assim, ela pode ser um aliado, mas nem sempre. Então é sempre ficar atento com o que você está sentindo, como é que você está se sentindo, para poder fazer o uso da cannabis para poder se relaxar mesmo, né? Uhum. Sim. O sono também, dormir bem é muito importante. Porém, a gente já está vendo bastante como que as pessoas estão trocando o dia pela noite, estão indo dormir muito tarde. Eu sou uma delas. Então, assim, qual a minha recomendação para vocês que estão fazendo isso e está tendo dificuldade de dormir à noite? É, Na hora de dormir, se preparar para dormir, seja o horário que for, mas pelo menos vai iniciar o seu sono em momentos de escuridão. Mas se você está trocando o dia pela noite, tenha o seu quarto, o lugar que você dorme, extremamente sem iluminação. Assim, o máximo que você puder tirar de luz, retire, porque se você não produzir a melatonina, né? Era isso, né, Isso, João? A melatonina. melatonina é o hormônio que produz o sono e que dá o sono de qualidade, e sono sem qualidade diminui a sua memória, a sua retenção de informação. Principalmente se você diminui sua retenção de informação, você diminui o conhecimento das coisas, então você vai ficar mais burro, né? Vamos ser grosseiros? Vamos ser mais burros se a gente dormir mal. Então a gente precisa dormir bem. Então a gente Sim, só dorme bem, não é dormindo à noite, mas produzindo a melatonina. Então, que você tenha o seu quarto, o lugar que você dorme, bem escuro, sem iluminação, porque qualquer incidência de luz diminui a produção desse hormônio. Então, quanto mais a gente tem esse hormônio, mais qualidade é o nosso sono. Então, se você está dormindo de dia, está dormindo de noite, tenha esse cuidado de ser um lugar escuro, né? E antes de dormir, se prepare. Não fique com a tela na cara. Se você tá com a tela na cara, vai estar com a incidência de luz ali, né? Então, não sim. vai te dar sono, vai atrasar seu sono. Se você esperar o sono chegar, você não vai dormir. Aí quando vê, já deu 6 horas da manhã. Aí tem que arrumar tudo para ficar escuro. Então, assim, o sono, a noite mal dormida, né? O sono mal dormido, vamos colocar assim,
ele vai atrapalhar todo esse sistema que você está criando, que você está tentando gerenciar para você cuidar da sua ansiedade. Então é bacana você dar uma atenção bem especial para essa coisinha besta que é tipo, fica mais escuro. Uma coisa Sim. idiota, mas resolve muito, pessoal. E é aí que É, tá as respostas da vida, nas coisas idiotas. eu acho que também a gente tem muita meditação também boa, que pode ajudar para dar aquela relaxada para você conseguir dormir também, né? Para você engrenar nesse sono, que eu acho que pode ajudar bastante, né? Essa é a importância mesmo do celular. Não parar, quero dormir, mano. Deixa o celular de lado, bota ele lá no canto, você para outro, porque o celular, mano, você fica mexendo no celular, você perde a hora ali mesmo. Você tá ali e ali você Sim. fica. Sim. Meditar, galera, é uma coisa muito bacana. Não sei se é para, assim, eu diria que seria uma coisa para todo mundo, mas cada um vai ter seu formato diferenciado. Pesquisa mesmo os tipos de meditação que existem variados tipos de meditação. É, a meditação não é só ficar num vazio. Tem gente que adora o vazio, tem gente que adora fazer uma oração. A meditação também pode ser uma oração, a meditação também pode ser um contato com a sua respiração. Então, é um movimento que o ansioso não tem atenção plena. Então, quanto mais a gente puder desenvolver isso, vai ser mais legal para cuidar da sua ansiedade. Mas, assim, João, você quer dar uma lida nos comentários, algumas perguntas para a gente responder? A gente tem tempo para fazer isso? A gente tem 1 minuto e meio. Tá, vou fazer então uma pergunta para a gente encerrar, que é aquela que a gente gostou muito. Como não surtar com crises de ansiedade no meio da pandemia? Vamos responder essa pergunta. Como não surtar com crises de ansiedade no meio da pandemia? A crise de ansiedade já é o surto, já surtou, já está surtando. Então, bem-vindo ao clube dos surtados da pandemia, que estamos nessa. Me abrace, esteja comigo, eu também estou surtada. Mas, assim, cuidar dessas pequenas coisas que a gente está colocando, né, João? Vai ajudar nesse surto, que já está surtando, estamos surtando. Eu acho que é isso aí, Biga. Queria te agradecer nesses últimos 30 segundos, né, por você estar aqui compartilhando com a gente, ter dividido esse momento com a gente, né? Agradecer de verdade mesmo. E lembrando que também estamos com uma campanha no Apoia-se. O link está na descrição do episódio. E essa campanha tem o objetivo de manter esse podcast em funcionamento. Você clicando nesse link, você pode ver todo o detalhamento da campanha. E se você quiser e puder colaborar, você pode estar ajudando a partir de R$ 1 mensal. Ou também você pode estar fazendo uma colaboração via Pix, que também está na descrição desse episódio. É nóis, tamo junto e até a próxima.